diz: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Teve maravilha ou não teve? Teve? E continua tendo, não? Continua tendo até hoje. Maravilha, o Senhor opera maravilhas no nosso meio. Verdade e prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos. E como é que vem o avivamento? Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos. Como é que vem o avivamento? Alguém pode me dizer? Através da palavra? Um de cada vez. Através da palavra? Também. Acredito eu, porque pela oração. Também. O avivamento vem em meio à angústia quando o povo se achega a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? E a gente vai ver mais um pouquinho sobre o avivamento. Então, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Depois da oração vem a súplica. Quando é que a gente cai na súplica? Quando é que a gente suplica a Deus? Quando está necessitado, quando está carente, aí o único socorro presente é Deus. Oração é a mesma súplica ou não? Oração é mais profunda do que a súplica é mais profunda do que a oração. Sansão, quando foi pego e levado ali no cativeiro, quando ele estava ali com os olhos seus, cego já, quando o povo coloca ele ali no meio das duas pilastras, eu acho que ele se descansou, orou, e Deus não ouviu o som. Mas quando ele vai mais profundo um pouquinho, que aí o texto diz que ele suplica para Deus, Deus, me dá só mais uma chance. Então a súplica ela vai vir quando você estiver, num momento difícil que não vai ter saída, aí você vai lá e consegue quebrantar o coração de Deus com a súplica, bem mais profundo que a oração. Amém? Então a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. O que é o avivamento? Sem olhar ali, alguém pode me dizer o que é o avivamento? Até voltar aqui. O que vocês acham, meus irmãos? Que hoje aqui a gente vai quebrar os paradigmas. O que vocês têm em mente? O avivamento é a gente se voltar para Deus, acender a chama do Espírito Santo. A gente está meio morto. Há necessidade, então, vem avivamento, a gente se volta buscando a Deus para que nos colocamos de pé novamente. É isso mesmo? Todos concordam? Mais alguém? Avivamento é um conjunto de pessoas buscando a Deus. Também. Isso aí. Também acredito que quando a gente vê a ação de Deus no meio do seu povo, porque quem busca o avivamento goza desse privilégio. Na verdade, a ação parte de nós e a reação. Quando o povo de Israel estava em penúria, então alguém convocava o povo a voltar para Isso aí. Deus. A ação parte do povo. Deus só vem completando com a reação. Pois bem, o que é o avivamento? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. É o que vocês, só completou, mas é o que vocês têm em mente. Esse é um termo bastante usado no âmbito religioso, para se referir ao período de renovação espiritual
Sempre quando o avivamento vinha, o povo estava como? Atolado no pecado, fazendo coisas errôneas que chateavam a Deus. Mas aí o que o povo fazia? Eles se renovavam espiritualmente. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus por nós, pelos cristãos. Amém? Alguma dúvida até aqui? Então vamos prosseguir. Introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e consequente punição da nação. Dá um exemplo para você. Quando Moisés sobe lá para o monte e o pessoal fica ali, né, sem ter o que fazer, o que acontece? Moisés subiu para o monte e o povo ficou ali. Já tinham visto as maravilhas de Deus. Eles queriam ainda adorar outros deuses e foi criado um Deus pagão ali no meio deles. Então o povo viu o que Deus pode fazer, um pouquinho do poder de Deus no meio deles. Deus faz eles atravessarem no meio do mar, na terra seca. Ali era o povo do Egito que se infiltrou no meio do povo de Israel e ele viu aquelas maravilhas e se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Mas diante das agruras pela qual passaram, nós fomos contaminando a mente dos outros israelitas. É isso aí. Aqueles deuses que adoravam no Egito. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que estar se renovando todos os dias. Senão esse mesmo pessoalzinho aí que se infiltra dentro da sua mente também e te faz uma lavagem espiritual e deixa você morto. Só que Deus quer que a gente se avive todos os dias. Amém? Então Deus, houve momentos que o povo israelita deixou de se levar para práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e consequente punição da nação. Por isso que muitos foram morrendo no deserto. Sabe quantos entrou na terra prometida? Da promessa? Quantos foram que entraram na terra prometida? Isso aqui é fácil, hein? Isso aí, isso aqui é coisa de segunda série. Fácil. Apenas 2 entrou na terra prometida, da promessa. Uns morreram porque foi dando tempo, mas outros, a maioria, foi por punição de Deus, por não levarem o nome de Deus a sério. Porque confiaram na palavra, né? Também não confiaram na palavra. Não, aqueles 2 confiaram, porque... Sim, com certeza. Com certeza. Esses aí se apegaram mesmo. Viu lá os gigantes, mas falaram, não, isso aqui vai ser nosso. Vamos passar, Deus vai com a gente. Então, sempre quando havia o povo se entregar no pecado, vinha a punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino dessa lição. Vamos ver esses registros. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Vamos lá, abre lá no livro de Êxodo. Êxodo é difícil achar. Gênesis e Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 8. Gênesis, o Êxodo 1, 8 e 9. Vai lá. E depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. 13:14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes
eles fizeram amargar a vida com dura servidão e com em barro e em tijolo, com todo o trabalho no campo e com todo o seu serviço que em os serviu com dureza. Nós estamos vendo o avivamento no tempo de Moisés, mas antecedente disso veio José do Egito, que ajudou muitíssimo o povo a crescer. Mas por quê, meus irmãos? Por que José tinha essa capacidade? Alguém pode me responder? Por que José tinha essa capacidade dentro dele? Vai ficar mais fácil. Ou de onde vinha essa capacidade? Pela presença de Deus. Mas aí entra outro camarada no lugar dele quando ele morre, e o camarada não sabe nada dele. E José era cheio da presença de Deus, e esse camarada que entra no lugar dele, ele fala assim: olha, esse povo está crescendo demais, e a gente tem que dar um jeito nesse povo, senão daqui a pouco eles vão passar da gente. Vai lá em Atos 7, 18 e 19, só para completar. A gente está vendo aqui que a situação já está apertando para o povo de Israel, certo? Vai lá em Atos. Levantou outro rei que não conhecia José, e esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Aí começou a matança. Porque não podia ter mais. Porque eles iam tomar conta. Assim achava, esse indivíduo. Que o povo de Israel estava crescendo demais e ia passar um tempo, ia chegar um tempo que eles iam ser mais numerosos que o povo do Egito. E começa a matança. Mas Deus, quando tem um plano na vida do seu povo, pode se levantar qualquer um. Pode se levantar qualquer líder. Pode se levantar qualquer camarada, que os planos de Deus não vão ser frustrados. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Aí o camaradinha Moisés nasce, e o plano de Deus já começa a entrar em ação ali. Porque o povo precisava de um avivamento. Pois bem, esse no capítulo 3, versículo 6. Começou Deus permite que o povo já comece a ser oprimido. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Vamos lá, meus irmãos. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos lá, Atos 7, 32 até 35, só para completar. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo, que lhe aparecera no sarçal. Pois bem, o povo estava sendo oprimido no Egito. Moisés foi livrado, tem uma boa criação, mas tem o seu tempo que ele vai também aprender alguma coisa no deserto. E o povo sendo oprimido. Quando pensa que não, Deus chama Moisés. Moisés, você vai fazer esse povo sair do Egito. Moisés, eu vou usar você para fazer o povo herdar a herança. E Moisés chama Deus. E Deus chama Moisés para fazer esse papel. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito, a fim de libertar o seu povo. Por intermédio de Moisés, o soberano nosso Deus exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair
daquele país. E o plano de Deus foi concretizado na vida do povo até certo ponto aqui. Porque o povo saiu do Egito. Deus abriu o mar para eles passar seco. E quando chegou do outro lado, o que a Miriam fez? E veio o avivamento na vida do povo, por intermédio desse camaradinha Moisés, mas acima de tudo, Deus. Amém? E ele também teve a oportunidade de viver com os egípcios, conhecer todos os costumes dele, né? Com certeza, mas aí Deus faz ali, né? Deus tem os seus planos e os planos de Deus não podem ser frustrados. Fala, daí dá um jeito para arrancar ele dali. Mas o avivamento veio na vida do povo, quando eles estavam sendo o quê? Açoitados ali, mal criados, debaixo de peia. Deus cumpre os seus planos acima de todas as coisas. Bom, vamos lá, a gente viu o avivamento com Moisés. O avivamento no tempo de Samuel. Agora, 1 Samuel 3,13. E outro deu 14, outro deu 20, e outro deu 21. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemaram a Deus e ele não os repreendeu. Ele, né? 13, 14. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais seria expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. 20, 21. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado para ser profeta do Senhor. 20, 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Tudo bem, aí é o chamado de Samuel. Quando Deus chama Samuel, dentro da casa de Eli, o sacerdote, estava tudo bagunçado. Os filhos, Ofni e Finéias, comiam o melhor do manjar, comiam o melhor ali da parte, né? Vou comer essa coxa, esse contrafilé, vou comer. Estava entregue à prostituição também. Com certeza. Comiam as melhores partes do sacrifício e davam gordura para Deus. Ia para a porta da congregação, faziam coisas erradas com as mulheres. É assim que estava a casa de Eli. E Eli sabia dessas coisas. A Bíblia vai dizer que Eli era obeso, era gordo. E também ele era cego. Cego, não só também, né, cego, mas era cego espiritualmente também. Vamos lá, 1 Samuel 4, 11 e 22. E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, e morreram. Vamos lá, cada um lê um pouco, do 11 até o 22. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló. Trazia os vestidos rotos e a terra sobre a cabeça deles. E chegando eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus, entrando, pois, aquele homem e anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. Já chegamos até o final? Até o 22? E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. 15. E ele da cidade de 98 anos estavam os seus filhos tão escurecidos que já não podiam ver. Seus olhos escurecidos já não podiam ver.
E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: Que coisa sucedeu a meu filho, a filho meu? Então respondeu que trazia as nozes e disse a Israel: fugiu diante dos filisteus, e houve também grande estroço entre o povo, e demais disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, e morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele a menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando a sua nora e mulher de Finéias grávida, e próximo ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e do seu sogro e seu marido morreram, e curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E o tempo em que ia morrendo, disse às mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. E chamou o menino Icabó, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa do seu sogro e do seu marido. Amém. Tá bom, tempo. Vou explicar para vocês rapidinho. Vamos contextualizar. O povo saiu para a peleja. E quando o povo saía para a peleja de Israel, o que eles levavam no meio deles? A arca da aliança. E a arca da aliança representava o quê? Deus. A presença de Deus. Só que quem está na frente levando a arca? Os filhos de Eli? Ofni e Finéias foram lá à frente carregando a arca. E como é que estava a vida espiritual desses camaradas? Morta. Tem como levar a presença de Deus dessa maneira? Não. A gente vai ver aqui. Não. Quando eles estão no meio da arraial ali, o povo ouve: a presença de Deus está lá. Vamos redobrar nossa atenção, vamos redobrar tudo e vamos acima de Israel. E foram. E quando caíram em batalha, Israel perde. A arca da aliança é roubada. Eles levaram a arca. Nossa, e não Foi foi. aquele grande júbilo, mas Deus fez assim, ó. Isso aí, se fechar. E a arca rodou, hein? Rodou. Por onde a arca está passando, pela irreverência na presença de Deus, ia fazendo coisas horrendas com os outros povos. Os próprios filisteus temeram, porque sabiam que a arca era sinal de vitória. Agora vamos voltar, para a gente não ir muito para longe. Aí sai o camarada. Vou voltar para avisar o que está acontecendo. Chega lá no sacerdote. Eli, rapaz, seus filhos morreram. Até aí, tudo bem. Ele conseguiu cortar o baque. Mas quando ele fala, o camarada que saiu da guerra fala para ele: olha, só que a arca de Deus foi roubada. O que acontece com esse camarada? E cai embora. Quando a presença de Deus é roubada, Quebrou o pescoço. a gente não tem jeito. A gente morre. Sem presença, não tem jeito para a gente. Amém? Daí foi dado o nome do filho, de um dos filhos dele, o seu neto, Icabote. Foi-se a glória de Deus. Mas Samuel, que não é menino bobo, né? Não é bobinho não? Vamos lá, 1 Samuel 7, do 2 até o 6. E sucedeu-se que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate e Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e levantavam
e lamentava toda a casa de Israel após ao Senhor. E então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vós converterdes ao Senhor, tirarei dentre vós os deuses estranhos e os e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. É isso aí. Então Samuel, quando era menino pouco, viu aquele. Irmão, se você está vendo coisas erradas, rapaz, não precisa apontar, não precisa fazer muita coisa não. Só faça o contrário do que o camarada está fazendo. Só faça diferente do que você está olhando que está errado. Está errado? Aproveita a oportunidade e faça o que é certo. Amém? Olha, Samuel viu todo aquele contexto e falou: opa, só tem uma coisa para fazer. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. E ele foi buscando arrependimento do povo. E assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Vamos ver essa vitória? 1 Samuel 7, do 10 até o 13. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto aos filisteus, chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Até o 13. E os homens de Israel saíram a Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e os pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse até: aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. A arca foi roubada, a presença de Deus foi roubada. O povo desce e se humilha. Chega o dia da batalha, o povo teve vitória. E ainda Samuel foi lá e pegou a pedra e falou: opa, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso. 1 Samuel 7,15. Agora vamos ver o fim dessa sequência. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Primeiro, a presença de Deus vai. O povo desce do sapato e vai buscar de novo a presença. Deus vai quebrando o coração, desce para ajudar o povo, e o povo recebe vitória, e perante essa vitória eles são avivados. Eles são avivados. Vamos lá, vamos passar para frente agora. Nós temos o avivamento no tempo de Moisés, agora no tempo de Samuel, o avivamento no tempo de Josias. Vamos lá, em 2 Crônicas 33, do 1 até o 10. Irmãos, pega a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Só estou vendo 2 pessoas lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 1 até o 10. A gente tem que contextualizar para a gente entender o que está sendo falado. Leia a Bíblia, acompanhe. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, 50 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal, é esse? Isso, aqui. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantou altares aos Baalins, e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu.
Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. E usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinham feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi a Salomão, seu filho. Nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra, que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá, que os moradores de Jerusalém fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Vamos lá. Manassés significa aquele que esquece. E ele esqueceu do que o pai dele fez. Ezequias voltou à adoração ao Deus vivo de Israel. Tirou os altares. Voltou a fazer os cultos de novo a Deus. Ezequias parte, vai dormir, e o seu filho assume, Manassés. Manassés significa aqueles que esquecem. Voltou a adoração aos ídolos. Ele era um satanista, um macumbeiro, tudo de ruim. Tudo de ruim. Se tem um camarada que foi ruim na Bíblia, eu não acho que não ganha desse aqui não. Fez passar os seus 2 filhos no fogo, matou os seus próprios filhos, sacrificando a Moloque, a Satanás. Ele acreditava nos deuses da Babilônia. Quando pensa que não, quem é que vem pegar o povo dele, seu reinado? Levar para o cativeiro? Babilônia. Cadê os deuses da Babilônia agora, Manassés? A misericórdia de Deus é tão grande que ele foi perdoado. Com certeza, e a gente vai ver isso lá em 2 Crônicas 33, do 11 até o 13. O camarada era ruim esse livro. Pelo Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e amarraram com as cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante a Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés o que o Senhor era Deus. Rapaz, aí tem gente que fala que Deus no Antigo Testamento era um Deus, né? Rígido. Fala aí se ele é rígido. Ele pode ser rígido, mas ele é misericordioso. É que pode, o rei passou os filhos pelo fogo. Sacrificou para Satanás. E fez pecar Israel. Teve os 2 olhos vazados, pelo beijo, levaram para a Babilônia. Pegou. E Deus falou aí, clama aí para esses deuses da Babilônia, que eu quero ver se ele vai escutar. Agora você vai ter que clamar para mim, rapaz. E o que aconteceu? Clamou, quebrantou o coração, e Deus o perdoou e devolveu o reinado. E ele fez tudo que era certo agora. Israel se levantou, derrotou a Babilônia, e ele foi trazido mesmo cego, mas reinou. E ele foi o rei que mais reinou durante anos em Jerusalém. Ele foi o que mais reinou. Bom, então o que acontece? Vem os pecados, o povo cai no pecado, o povo ora, pede perdão. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar.
Vamos lá, 2 Crônicas 31, 33, 21 até o 25. 2 Crônicas 33, 21 ao 25. 31, 33 ao 25. 33, 21, 25. Mesmo capítulo aí, 21 até o 25. E Jeramum, da idade de 22 anos, quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E eu fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito em Manassés, seu pai, porque Amon sacrificou todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Você vê, tá bom aí. O filho fez praticamente o mesmo que o seu pai Manassés fez. E o povo se rebelia contra ele, e o povo mesmo mata ele. O próprio povo matou o seu rei. Porque o camarada estava, só ficou só 2 aninhos lá, o povo não se juntou, meteu a lança nele e matou ele. E o povo declarou Josias rei em seu lugar. Está lá em 2 Crônicas 34, 1 até o 7. A situação espiritual era tão decadente nessa época que até o livro da lei havia se perdido no templo. Se perdeu, eles perderam a lei. Você vê como é que estava. Totalmente desviado. Se perderam, mas aí Josias, rapaz, camarada é uma benção. Se levanta como um rei e já vai mudando a situação, já fala para limpar tudo. E quando está limpando lá, acha o livro. Acharam o livro. Assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir um povo a um novo avivamento espiritual. Josias manda reformar tudo. E quando o povo está reformando ali, o povo está vendo uma coisa que está andando. E o povo vai se renovando espiritualmente. Acontece um grande avivamento no meio do povo. Amém? E a gente entende que vem o pecado, o povo cai, depois se torna de novo a Deus. Deus se aplaca o coração. Bom, vamos lá, segundo nosso número 2 aí. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 3. Eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição, e o opróbrio também está derribado no muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Chamado de Neemias. Chega para alguns ouvidos de Neemias: rapaz, o negócio está feio lá. O negócio está feio. O que ele faz? Neemias, versículo 4 agora, Zezinho. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Rapaz, aprenda com Neemias. Aprenda com Neemias. Para que ele foi chorar? Para que ele foi se lamentar? Foi para o pastor? Rapaz, chora para Deus. Aprende com Neemias aí hoje. Então Neemias foi chamado, escutou lá. Rapaz, o negócio está feio. Quando pensa que não, ele está orando lá. Ele está orando. A confissão de pecados, Neemias, versículo 6 agora, assim. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo:
Se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que vós rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Amém. Entendeu? Nesse é o que tem que dizer, aqui a gente vê claramente a eficácia da oração que nós fazemos aqui de manhã e do jejum. Com certeza. A eficácia disso. Com certeza. Mas tem que ter um ponto para você estar orando. Tem que ter um propósito. Ele tinha um propósito aqui. Ele tinha um propósito. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor. Ele se incluiu entre os pecadores. Então ele sabia, opa, para a gente estar nessa situação, a gente fez coisa errada. E ele se colocou dentro dessa situação. Eu também fiz coisa errada. Só que tem uma coisa, meus irmãos. A gente pode pecar, isso é ruim, não é ruim? É ruim a gente pecar. Mas a gente ainda tem uma chance. A gente ainda tem uma chance. Qual que é a chance? A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. A gente pode errar, mas se a gente reconhecer, rapaz, vai ter grande graça no nosso meio. Vai ter grande graça no nosso meio. E isso é graça. Isso é graça de Deus na nossa vida. Quando a gente se arrepende de coração, a graça de Deus começa a agir no nosso meio. Tem problema pecar? Tem problema. Mas o problema maior é eu não reconhecer que eu fiz coisas erradas. Provérbios 28:13. Alguém lê para mim? Porque se encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer alcançar misericórdia? Então, rapaz, solta tudo para fora que está dentro do seu coração e deixa Deus fazer uma limpeza dentro de você. Aleluia. O avivamento pelo ensino. Vamos lá, Neemias capítulo 8, versículo 1 até o 12. Vamos ler, meus irmãos. Neemias capítulo 8. Então todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. O povo todo se ajuntou como um só. E disseram a Esdras, escriba: que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel? E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que os moviam com entendimento no meio-dia do 7º mês. E deu nela diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O povo começou a ser ensinado pela palavra, não de Neemias, não de Esdras, mas a palavra de Deus. O povo começou a ser ensinado ali, não só citando versículos, mas explicando os versículos passo a passo. E perante isso, o que aconteceu? Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas ali, na praça principal, diante da porta das águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém, pós-exílio, pela palavra. Tem como haver um avivamento sem palavra? Não. O que você vai saber se você está buscando? Você não vai saber nada. Tem que partir desse princípio, palavra de Deus. No versículo 5 ele disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Tá vendo? Amar a Deus é bom, né? Mas se você ama,
você guarda os mandamentos de Deus. E não só guarda, mas como também coloca em prática. E aí sim vem o avivamento na nossa vida. Aleluia. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Pois bem, vamos seguir. O avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige, por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Porque quando eu leio a palavra de Deus, é como um espelho, ela joga tudo na minha cara. Ou não? Não é isso? 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua de interpretação, faça-se tudo para a edificação. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, né? Ou o mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui a orientação é para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. O culto é avivado, então tem que ter palavra de Deus. Não é só sapateio, não é só cantoria, não. Tem que ter palavra. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus, mas tem que ter palavra de Deus. Cuidado com o formalismo. Vou explicar aqui bem palpável para vocês. Eu busquei isso aí, busquei um pouquinho hoje. Dá um exemplo bem. Abre lá em Apocalipse. Pastor, pode ser. Os fariseus, pode se colocar nisso aí, os fariseus? Que faziam lá, chegavam nas praças, estava certo ou estava errado o que eles faziam? Fora estava errado. É só formalismo. Mas e na lei? Na lei, mas eles empinaram o nariz Sim. e queriam chamar a atenção para si. Mas na lei eles estavam certos, né? Escribas. Mas por dentro eles estavam o quê? Errados, não é verdade? Porque a intenção não era essa. A intenção era ser vistos. A intenção era ser quistos. Escribas, fariseus, saduceus foram muito úteis no Velho Testamento, mas ensoberberam-se e o povo começou a adorá-lo e eles se tornaram semideuses. Pois bem, vamos ver um pouquinho sobre o formalismo. Abra em Apocalipse capítulo 2. E alguém lê para mim. Escreve ao anjo da igreja que está em pé. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Pode ir. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Pode ir. Eu sei as tuas obras e os teus trabalhos, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são as chances mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepender-te, e a prática a primeira obra, quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçar, e não te arrependeres. Pois bem, até aí já está bem. Jesus sabia de todas as coisas que eles faziam. Amém ou não amém? Ele sabia da obra, sabia de todas as coisas. Sabia o que eles estavam trabalhando. Essa igreja ela estava trabalhando. Mas Deus tinha um porém, Deus tinha um contra. Que eles estavam trabalhando, mas não estavam trabalhando com o seu primeiro amor, com o melhor do seu amor. Vou dar uma explicação para você.
Eu lá no meu serviço, rapaz, eu já estou 7 anos fazendo a mesma coisa. E eu chego lá e eu começo a pintar e vem um monte de coisa. Nossa, a minha cabeça não fica ali. Né? Muitas vezes eu estou com a cabeça em outro lugar, mas ali está saindo. Eu estou pintando, estou empurrando, mas a cabeça não está ali. Essa igreja, sabe o que está acontecendo com ela? Deu 8 horas, não. Deu 15 para as 8. Tem que passar o domingão, né? Tem que ir, né? Nossa, mas vou deixar minha cama aqui, está tão quentinho. Fui dormir tão tarde ontem. Mas tem que ir para a igreja, né? O filme estava bom. Tem que ir para a igreja, né? Fazer o quê, né? Tem que ir para a igreja. Fazer o quê, né? As pessoas têm que me ver que eu estou lá. Rapaz, tem que fazer jejum, né? Hoje. Nossa, mas vai ter um churrasco, vai tão bom. Só que eu vou ter que fazer jejum, né? Jesus é tão bom que até a greve de fome funciona. Essa igreja aqui, ela estava assim, trabalhava em labor. Sabe o que é labor? É trabalhar com fadiga, com cansaço, aos empurrões, só movimentando a máquina. Sabe como é um robô? Como um robô que está programado para fazer aquilo, ele existe, mas não tem a essência, não tem o melhor do amor. É assim que essa igreja estava fazendo só por formalismo. E é isso que a gente tem que tomar cuidado com o formalismo. Lá na igreja do capítulo 3, na igreja morta, onde é que Jesus estava? Fora. Onde Jesus estava? Vamos, irmão? Esse que capota e bate. E onde é que ele estava? Lá de fora. É isso aí. A gente vem para a igreja, a gente louva, a gente dá oportunidade, mas onde é que Jesus está? Está dentro ou está fora? É com isso que a gente tem que tomar cuidado. É com isso que a gente tem que tomar cuidado. Jesus tem que estar aqui dentro do nosso coração, dentro da igreja, ser o centro da palavra, o centro do louvor, o centro do ensinamento, para que a gente não fique muito formalista. Amém? Jesus tem que estar dentro de você, dentro de mim, não lá fora batendo na porta. Quem tem que incomodar isso aqui é Jesus. Amém? Só que hoje tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Estou bem, mas não tem desejo de vir para a igreja para ouvir a palavra. e não reconhece, porque está bem. Aí ele vem, ele não reconhece que ele Não reconhece. E como essa pessoa vai ser avivada? Porque tem que partir desse princípio. Eu tenho que reconhecer que tem alguma coisa errada comigo. E como vai avivar o outro? Vai ser avivado quando a lata começar a vaziar. Tomara a Deus que Deus dê um sacode para ver se Começa a faltar as coisas. acontece alguma coisa. É isso aí. Porque se Deus, pessoal, abrir um pouquinho, frouxar um pouquinho para nós, a gente monta nas costas de Deus. Nós somos comodistas. Não pode frouxar para nós, não. Tem que estar na rédea ali. Então Jesus está lá batendo na porta. Não pode ser assim, não. Jesus tem que estar dentro. Nós não podemos fazer as coisas só como regras. Tem que ser porque Jesus está no meio. Morão, esse dia tem uma pessoa que confessou para mim, que brigou com a gente aqui, agora não está mais, confessou da própria boca. Olha, eu tinha preguiça, porque não aconteceu nada que tinha desejo no coração, porque vinha na igreja por vir. Falou assim, eu tinha preguiça de vir, não vinha por preguiça, mais outra coisa. Inventava hora extra para não vir na igreja. Então, como é que queria que Deus... Aí queria que Deus trabalhasse na vida do outro. Não tem Mas não como. deixava, mas não tinha como ele fazer. Primeiro eu tenho que tirar a tábua dos meus olhos. Exatamente. Depois é o próximo. Mas primeiro é eu. Primeiro eu tenho que cuidar daqui da minha casa.
E acontece o que também está acontecendo? Que as famílias estão se perdendo por causa disso também. Porque a igreja, ela começa no seu lar. Isso aí. E Tem que estar aqui, ó. Porque aí vem uma igreja para cá, né? Porque a igreja já está pronta. Mas aí eles querem vir achar a igreja na vida deles aqui dentro, né? Não, daí vai para outra igreja e aprende na paulada. Aprende na porrada. Não, às vezes nem aprende. Então, Nem aprende porque ele foi para lá sem ser uma igreja, né? então. Aí ele vai lá atrapalhar também a igreja lá. Ou então no começo até vai, no começo, depois cai. volta tudo de novo. Depois volta a mesma coisa. Pois bem, cuidado com o formalismo. Conclusão. Os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram, não tem jeito, sempre vai vir, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários ou do Antigo Testamento nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual. Amém? Espero ter edificado a vida de vocês hoje com esse ensino. E que vocês sejam avivados. Quando eu vejo a igreja vazia, eu tenho dentro de mim que está se cumprindo, não tem nada a ver com a lição. Ao Lucas 18, na parte B, quando Jesus diz: quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, eu tenho de interrogação. Achar um pouquinho só. Está acabando. Vai achar um pouquinho, só os remanescentes. Só. Mas vai achar. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Irmãos, na lição de hoje nós estudamos o avivamento no Antigo Testamento, panorama do avivamento do Antigo Testamento, o avivamento de Moisés. Deus aviva Moisés porque já havia avivado o povo lá na terra e estava clamando, pedindo misericórdia. Avivamento no tempo de Samuel, porque a casa de Eli estava toda morta, inclusive o próprio Eli, e Deus levanta o menino Samuel. Confissão de pecados, retorno à palavra de Deus. É o que a gente sempre fala, não existe avivamento que não comece pela palavra de Deus. Todo avivamento que começa longe da palavra é do capeta. Mas todo avivamento que começa longe da Bíblia não tem Deus. Todo avivamento começa pela palavra. Longe dela não é avivamento. Vimos o chamado de Neemias. Irmãos, sabe qual que é o problema dessa geração mimada de hoje, essa geração de crente Nutella? Perdeu-se a noção do que é igreja. A maioria do povo quer vir para a igreja para se sentir bem. Aqui não é lugar para você vir se sentir bem. Aqui é lugar para você vir se sentir mal. Se sentir mal pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, para que aconteça o avivamento. Muitos cabeças de bagre estão deixando de vir porque querem vir para se sentir bem. E aqui não é lugar de se sentir bem. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui é lugar de você entrar e se sentir mal pelos seus pecados. Eu cheguei mal e provei. Pronto, confesse os seus pecados Não estava se sentir mal. e sai bem. Porque se eu vim aqui para me sentir bem, irmãos, eu vou querer que o culto seja feito para mim. É a lógica. Se você entrar num lugar e você, eu não me senti bem ali, por quê? Porque aquele lugar não correspondeu com a sua expectativa. A igreja não é lugar de corresponder à sua expectativa. A igreja é lugar de você confessar os seus pecados. Então aqui você vem
para se sentir mal pelos seus pecados, confessar os seus pecados e sair daqui restaurado. Aí tem a diferença. Aí aconteceu o avivamento. Porque tem gente que vem mal e sai pior do que entrou. Por quê? Porque o culto não correspondeu à expectativa. Outra coisa, a igreja avivada, o culto não é para ela. O culto nunca foi para a igreja. Para quem que é o culto? Quem é que tem que se sentir bem com o seu culto? Você ou Deus? Deus é que tem que se sentir bem com o que você faz aqui dentro. Não, mas eles vêm, eu tenho que ir lá porque eu quero cultuar, e quero que o culto seja para... No culto não, o culto é dirigido para Deus. Quem tem que se sentir bem na história é Deus e não você. Amém, meus irmãos? Mas Deus é tão misericordioso que chega no final você sai daqui abençoado em nome de Jesus. Porque todo mundo que vem com a soberba que o culto eu tenho que me sentir bem no culto, sai do mesmíssimo jeitinho que entrou, ou sai um pouquinho pior. Mas quando você vem achando que você vai lá, como nós vimos aqui, o pessoal confessando os seus pecados, aquebrantando sua vida, e Deus vai e derrama novamente e sai abençoado. Amém, meus irmãos? Então, essa é a história de que vim aqui para se sentir bem, não sei onde que aprenderam isso aí. Se a gente está muito cheio, então está muito cheio, chega aqui, aquela soberba e sai vazio. Pronto. Aqui é o lugar que tu vem vazio, feito uma lata, e sai cheio, feito um garrote. Essa é a lógica, irmãos. Então, confissão, pecado, retorno, avivamento pela palavra. Por que pela palavra? Porque pela palavra que nós somos corrigidos. Se não tem Bíblia, não tem avivamento. Como é que vai ter avivamento num povo cheio de pecado? Num povo que não conhece a palavra, num povo que não sabe o que é a palavra, num povo que não sabe o que Deus está falando pela palavra. Então ela vem pela palavra. Eu não tinha nem condições de estar na tribuna. E me apoiei no 70 vezes 7. Pronto. Você vem mal, confessa e sai abençoado. Essa é a lógica do culto. Quem ensinou para você, ensinou errado. O culto é sempre direcionado para Deus. Ou o sacrifício, se você pegar Levíticos capítulo 1, diz que o sacrifício do holocausto subia como cheiro suave. Aí Paulo em Romanos capítulo 12 diz que não é mais, o sacrifício não é mais o animal. Quem que é o sacrifício agora? O sacrifício somos nós. Então aquilo que eu faço aqui no culto tem que subir como um cheiro suave, como Deus aprovando o que eu estou fazendo aqui dentro. Podemos cultuar Deus qualquer maneira. Não, o culto é para Ele, não para a gente. E outro ponto, cuidado com o formalismo, que é a forma, que é o método que o Herão explicou aqui. Tem muita gente que só está no formalismo. Ele vem aqui, ora, canta, até ouve a palavra, até faz gesto de crente, mas é só forma. Não é nada daquilo que ele está dizendo em essência. A alma dele está longe daquilo, ele está só repetindo um método sem vida. Ele canta, ele ora, ele ouve a palavra e depois ele fala amém e vai embora. Mas ele só fez o método, mas a alma dele não foi tocada. Ele tem que ser uma rotina, né? Só rotina. Só rotina seca. Irmãos, quem tem a revistinha, estude semana que vem, avivamento no Novo Testamento. Vimos hoje no Antigo, agora você vai estudar, quem pegou a revistinha, vai estudar para a semana que vem, avivamento no Antigo Testamento. Amém? No Novo Testamento. Fique de pé, vamos orar, e se Ele nos der graça, daqui a pouco nós estamos de volta, orando e pedindo que Ele venha buscar a sua bendita igreja. Amém, meus irmãos? E guarde esses fundamentos que nós estamos passando aqui, que é para resguardar a sua vida nessa última hora da igreja na terra. Amém? Oremos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus bendito,
por mais esta oportunidade que passamos aqui em Tua presença, assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz aos nossos lares, nos dê um dia abençoado e um retorno logo mais abençoado à Tua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus seja sobre nós, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora você tem um carro aí?